Sejam todos bem-vindos. Agradecemos em nome da Adnotare e a todos os participantes, em especial a presença da doutora Ana Cristina Maia, que nos honra com sua audiência. Este evento é promovido pela Adnotare, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, entidade sem fins lucrativos que se pauta pela difusão de conhecimento na área do direito notarial e registral e pelo compartilhamento de informações em prol da sociedade, agregando profissionais de diversas vertentes ligadas aos registros públicos em geral, em especial aos advogados, para o aperfeiçoamento no âmbito das atividades extrajudiciais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados e disponíveis. Além dos encontros mensais para atualização e debate de temas correlatos, a Adnotare proporciona a seus associados material técnico, doutrinário e jurisprudencial, por meio de livros e revistas. Aproveitamos também para convidar a todos a participar da nossa academia, associando-se por meio de nosso site, adnotare.org.br. Hoje temos a satisfação de receber nossa convidada, Ana Cristina Maia, com o tema o registro da certidão de regularização fundiária e a titulação na REURB. É um tema maravilhoso, né? E mais instigante ainda, porque vamos falar do registro. E tão importante quanto o registro, doutora, é a titulação dos ocupantes, né? Sabemos que na lei antiga, na 11.977, pouco se titulou. E o objetivo primordial da 13.465 é a titulação, que foi ampliada e organizando e fortalecendo até com a criação de novos institutos, como, por exemplo, a legitimação fundiária. Então, por conta justamente dessa ampliação lá do rol do artigo 15, sabemos que ele é exemplificativo. Então, assim, nós estamos muito ansiosos para ouvir de uma registradora experiente, como a doutora, para falar a respeito da parte registral da CRF, no cartório. Talvez pelos motivos, talvez nos falando aí alguns motivos que sejam as notas devolutivas, os erros mais comuns cometidos pelos legitimados e pelos promotores da REURB, e especialmente o conceito de titulação, e como ela ocorre e a efetiva aplicação na REURB. Eu vou ler o seu currículo e já lhe dou a palavra. A doutora Ana Cristina Maia é graduada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa e registradora de imóveis na comarca de Mariana, Minas Gerais, desde 2004. Atualmente, ocupa o cargo de diretoria de regularização fundiária do Registro de Imóveis do Brasil, além da presidência do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais. No campo do patrimônio cultural, é presidente do Conselho Municipal de Patrimônio de Mariana, há 5 anos. Cursou ainda o mestrado em Planejamento Urbano de Pequenas e Médias Cidades do curso de Arquitetura da Universidade Federal de Viçosa. Há 6 anos, dedica-se ao estudo da regularização fundiária urbana, tendo proferido inúmeras palestras e eventos sobre o tema. Com a palavra, a doutora Ana Cristina. Obrigada, Mônica. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Estou vendo aí algumas pessoas que eu conheço, assim, de nome, entre as que estão assistindo. Acredito que alguns de vocês também me conhecem. A Mônica já leu meu currículo ali. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a fase registral, né, da regularização fundiária, tá? Já de antemão eu peço desculpas porque o Teams não está querendo me autorizar a compartilhar a tela cheia. Eu testei aqui várias vezes antes de começar, da gente começar aqui, mas eu não estou conseguindo compartilhar a tela cheia. Então, vocês não vão ver a tela cheia, o slide não vai ficar tão visível. Talvez em alguns isso fique prejudicado, mas eu vou tentar explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Então, vou iniciar o compartilhamento da tela. Vocês estão vendo minha tela? Preciso que alguém me responda por voz, porque eu não consigo ver vocês. Tá ótimo, doutora. Tá.
Vou fazer mais uma tentativa de colocar em modo exibição. Coloquei, apareceu aí? Não, mas tá ótima a visualização. Tá, então, vou sair e vou voltar para o original. Bom, Qualquer coisa eu te aviso. tá bem, obrigada. Então, nós vamos falar hoje sobre o registro da CRF e a titulação da REURB. O tema ele é bastante extenso. No treinamento que a gente dá, só a fase registral a gente leva 3 horas nela, e mais a parte de titulação, que é dada, né, em outra aula, mais umas 3 horas. Então, nós vamos tentar fazer uma abordagem mais ampla, né, aqui, sem descer muito no nível do detalhe, porque, de fato, o conteúdo é bastante extenso, né, para ser vencido em 1 hora. Bom, para vocês entenderem um pouco, né, da lógica da Lei 3465, eu sempre gosto de apresentar, num primeiro momento, como é a estrutura da lei. Então, a Lei 3465 é uma lei que não cuida só de regularização fundiária, ela trata também de outros temas. E, nesse sentido, a parte que tange, né, especificamente a regularização fundiária começa lá no artigo 9º. Então, nós vamos ter o capítulo 1, que vai trazer as disposições gerais sobre a regularização fundiária, vai falar objetivos, conceitos, modalidades, quem são os legitimados. Depois, no capítulo 2, os instrumentos da REURB, os exclusivos de REURB, né, por assim dizer, que são o ADU, a legitimação fundiária, a legitimação de posse, e as disposições gerais também acerca dos instrumentos. Na sequência, no capítulo 3, o legislador tratou do procedimento administrativo da regularização fundiária. Então, quais são as etapas, quais são as fases da REURB, né? Quais são os documentos que o município tem que apresentar, o procedimento que o município tem que saber, é a parte, digamos, operacional da legislação. No capítulo 4º, ele vai tratar do registro da REURB, tá? Em apenas 8 artigos, em apenas 12 artigos, do 42 ao 54. E, por fim, o capítulo 9, aí vocês vejam, do 54 ao 68, a lei tem outro tema. No 68, a lei volta com as disposições finais e transitórias referentes à regularização fundiária. O decreto que regulamentou, o primeiro decreto que regulamentou a Lei 3465 e que regulamentou de modo extensivo, foi o decreto 9310, que é de março de 2018. Ele mantém, assim, na essência, a mesma estrutura da Lei 3465, porém, ele trata de temas que a lei não tratava. Então, se vocês observarem, vocês vão ver que ele criou a seção 2 para tratar do levantamento topográfico já referenciado. Esse tema não consta do texto da lei, tá? Depois, ele cria um capítulo, que é o capítulo 5, para falar exclusivamente das isenções nos cartórios de registros de imóveis. Então, essas duas novidades em bloco, além de uma série de outros dispositivos de modo esparso. Então, toda vez que eu mencionar algum dispositivo legal normativo aqui nessa apresentação de hoje, vocês, por favor, leiam, né, que eu estou falando do decreto 9310, justamente pelo fato dele ser mais completo do que a lei 3465. Mas tudo que está na lei 3465 foi repetido no decreto 9310. Porém, nem tudo que está no decreto 9310 está na lei 3465. Bom, então vocês podem ver aí pelo slide que nós temos, portanto, lá no capítulo 4, dos artigos 40 a 52, o trato do registro da regularização fundiária, né? E como é que isso se enquadra dentro do processamento da REURB? Lá o artigo 21 do decreto vai dizer que a REURB vai obedecer as seguintes fases. E são 7 as fases da REURB. Dessas 7 fases da REURB, 6 se passam no município, dentro do Poder Executivo Municipal. Então, que é a recepção do requerimento dos legitimados,
o processamento administrativo desse requerimento, né? Nesse momento é que vai ser feito, vão ser feitas, perdão, as notificações dos titulares dos direitos reais das matrículas atingidas, as notificações dos confrontantes, as transações, né, ou os acordos necessários para a conclusão do procedimento da regularização fundiária. Vai ser feito também, vão ser feitos também, perdão, os atos preparatórios para a REURB, então as decisões de classificação de modalidade e coisas do gênero, né? A terceira etapa é a elaboração do projeto de regularização fundiária. O projeto de regularização fundiária é como se fosse, do ponto de vista operacional, um projeto de loteamento, né? Obviamente que não se aplica a Lei 6766, a REURB, e isso está expresso, inclusive, na Lei 3465, no Decreto 9310, mas operacionalmente para o município, isso vai acontecer de fato, né, no momento da elaboração do PRF. Esse PRF, ele pode ser elaborado tanto pelo próprio município, quanto pelo particular. Isso vai depender se a REURB é S ou se a REURB é, vai depender do nível de organização dos legitimados que requereram a REURB. Muitas vezes o município recebe a REURB já toda instruída com a documentação que tem que ser apresentada, né? Levantamento topográfico, memorial descritivo, estudo técnico ambiental, estudo de risco, proposta de solução né, das questões ambientais, urbanísticas e jurídicas. Mas muitas vezes o município recebe simplesmente um requerimento. Então, isso vai depender do caso concreto. Na sequência, o município faz o saneamento do processo administrativo, que é o momento em que ele vai revisar aquele processo e conferir se todo o rito, se todos os procedimentos, se todos os documentos foram feitos, foram expedidos, foram finalizados e se estão de acordo com o que dita, né, o procedimento da legislação. Nessa fase do saneamento, essa fase é uma oportunidade que o município tem para sanar, né, como o próprio nome diz, eventuais erros ou omissões cometidas ao longo do processamento da REURB. Feito o saneamento do processo, vai ser expedida a decisão da autoridade competente. Não diz qual é a autoridade e nem qual é a natureza formal dessa decisão, a lei não fala isso e ela já não fala isso propositadamente, né? Por quê? Porque senão se colocasse assim, decreto do prefeito, parará, parará, né? Aí o prefeito senta em cima do decreto no expédio, não dá para fazer. Portaria do secretário, não, né? Fica a cargo do município definir quem é essa autoridade competente para finalizar a REURB e qual é a natureza formal desse ato que será expedido. Bom, decidida pela autoridade competente a finalização da REURB, o município vai expedir a CRF. Todas essas 6 primeiras etapas são, portanto, realizadas dentro do Poder Executivo Municipal. Até então, a REURB não extrapolou os muros das prefeituras dos municípios. Mas na fase 7, né, é o momento em que a REURB sai do campo do Poder Executivo e entra para o campo do extrajudicial. É o momento em que nós vamos fazer o registro da CRF e do projeto de regularização fundiária que tiverem sido aprovados pelo município, tá? Bom, e é essa fase 7 que nós vamos ver hoje aqui com maiores detalhes. Para que vocês compreendam o raciocínio que a gente desenvolve, né, nos nossos trabalhos de regularização fundiária, eu vou compartilhar com vocês um conceito definido, criado por mim e pela Michele, que é a minha diretora de regularização fundiária, e que divide comigo os treinamentos e também as lives do Conexão Core, que é um conceito que a gente criou para tornar mais didática a compreensão dos atos a serem praticados pelo município e pelas prefeituras, e pelos cartórios, perdão, de acordo com o caso concreto de uma regularização fundiária.
Então, nós criamos um critério que nós chamamos de grau de complexidade da REURB. O que é esse grau de complexidade da REURB? Ele expressa o grau de irregularidade do núcleo que nós estamos regularizando. Quanto mais profunda a irregularidade, mais complexa será a regularização fundiária. Mas complexa como, Ana? Mais complexa do ponto de vista da quantidade de atos a serem praticados, seja pela prefeitura, seja pelo cartório. Então, a primeira categoria, né, dessa nossa classificação é a REURB complexa, né, que seria a que exigiria mais atos, a prática de mais atos pelo município, pelo cartório. Na REURB complexa, nós temos uma situação em que não existe, a irregularidade do núcleo é tão grande que não se conhece sequer o limite físico daquela ocupação. Tá? Ou seja, não se sabe se aquele núcleo está localizado sobre uma matrícula, ou sobre 2 matrículas, ou sobre 50 matrículas, ou sobre área sem matrícula, ou sobre área pública, ou sobre área privada, ou se sobre um misto disso tudo. É um núcleo que não tem uma especialização objetiva do seu perímetro. De tal modo que, ao proceder à regularização fundiária, o município terá primeiramente que fazer a regularização objetiva deste perímetro. Além de não ter a regularização do perímetro, da gente não conhecer qual é esse perímetro, a REURB também vai ter que tratar do parcelamento do solo, porque esse parcelamento não é regular do ponto de vista formal, ou seja, não tem uma aprovação pelo município e não tem registro no cartório. É ainda uma REURB que precisa se preocupar com a titulação dos ocupantes. Então, além, né, de não haver uma especialização objetiva, de não haver um parcelamento do solo regularizado, também não há uma titularidade por parte dos moradores daquele núcleo. E, por fim, é ainda uma REURB que requer a regularização da edificação, da própria edificação construída naquele terreno. Já a REURB intermediária, ela já possui uma definição do perímetro da gleba do núcleo. Ah, professora, mas como assim? Né? O núcleo não é irregular? Como é que a gente, né? Como é que esse perímetro pode estar regular? Por várias razões. Mas a que vocês vão provavelmente lidar mais, né? São aquelas hipóteses em que, ainda sob a égide da 11977, foi feita a averbação do auto de demarcação urbanística no cartório. Porque na égide da 11977, a fase de demarcação urbanística, a fase de regularização do perímetro, ela era prévia em relação à fase de regularização do parcelamento do solo. Então, fazia-se o auto de demarcação urbanística, mandava-se para o cartório averbar, o cartório é quem fazia as notificações de confrontantes, de titulares de direitos reais, era quem intermediava eventuais negociações, e isso inevitavelmente ia parar na justiça, via suscitação de dúvida. E após essa finalização, o cartório remetia ao município uma matrícula correspondente ao perímetro daquela gleba, e aí é que o município ia começar o trabalho de regularização do parcelamento do solo. Então, nós temos uma série de matrículas abertas nos cartórios para glebas já especializadas, mas pendentes ainda da regularização do parcelamento, da titulação dos ocupantes e da regularização das edificações. Essa REURB, que já tem o perímetro identificado e regularizado no cartório, nós chamamos de REURB intermediária. Existe ainda a REURB titulatória. E o que vem a ser a REURB titulatória? A REURB titulatória é aquela regularização fundiária em que a gleba está especializada, o parcelamento foi aprovado pelo município e está registrado no cartório. Mas então, onde está a irregularidade desse parcelamento? Está na titulação dos ocupantes. Por alguma razão, esses ocupantes não conseguem obter
os títulos dos seus imóveis, nem mesmo por uso capião, ou apenas por uso capião. Quais seriam essas situações, né? Vou dar um exemplo para vocês. Um loteador, uma empresa loteadora, que fez lá um loteamento numa cidade X qualquer e vendeu aqueles lotes, né? Pegou aquele dinheiro, o dono sumiu, pulou no mato, fechou a empresa, encerrou a empresa, de modo que os moradores hoje não possuem a menor condição de conseguir a titulação, a propriedade dos seus imóveis, né? Por quê? Porque elas teriam que entrar com uma ação de uso capião, e aí tem que ser uma uso capião que nem dá para ser no extrajudicial muitas vezes, porque você não tem a anuência da empresa titular, porque essa empresa já se encerrou, não tem mais personalidade jurídica, né? Aí tem que entrar com a ação de uso capião judicial, ficar lá 5, 10 anos tentando citar o dono da empresa que está lá, sabe Deus onde, né? Então, esse é um exemplo bastante comum. Um outro exemplo comum também é loteador pessoa física, que saiu parcelando de maneira irregular, vendeu as coisas de boca e faleceu, e agora tem lá, né, uma gleba de 100 mil metros quadrados totalmente ocupada para os herdeiros inventariarem, né? O que implicaria nos herdeiros terem que pagar um ITCD alto, terem que partilhar um bem que não está mais no domínio deles, e terem que pagar um imposto relativo a uma transmissão que não aconteceu de fato quando da morte do decúbito. Então, existem uma série de hipóteses em que não é possível a titulação regular daqueles ocupantes. Observo apenas que aqui é preciso que essa titulação seja impossível ou muito difícil, tá? Se a empresa está perfeitamente ativa, mas está de birra com o morador, ou quer receber um dinheiro a mais do morador, não é o caso de fazer reúbe. É o caso de denunciar ao Ministério Público, porque pagos, né, todos os valores devidos pelo comprador de acordo com o documento que ele tenha lá, é obrigação da empresa passar a escritura pública, né, para o adquirente. Se ela assim não procede, ele tem formas de recorrer à justiça, não só para conseguir, né, para suprir a assinatura da empresa numa escritura de compra e venda, mas também para responsabilizar criminalmente essa empresa por essa negativa. Bom, e finalmente a REURB que nós chamamos de excepcional, né, que é uma REURB em que você já tem o perímetro definido, o loteamento aprovado, o loteamento registrado no cartório e as pessoas donas dos seus imóveis. Entretanto, esses imóveis não têm as suas edificações averbadas, não têm as suas edificações regularizadas. Eu e Michele entendemos que é possível, perfeitamente possível, abrir uma REURB apenas para regularizar construções. E por que nós entendemos isso? Porque a gente sabe que no Brasil os municípios, né, deixam correr de forma relativamente solta a questão das edificações realizadas fora dos parâmetros legais. E não tem equipe para fiscalizar, né? Essas construções surgem muito rapidamente, muitas vezes do dia para a noite. Não tem equipe, muitas vezes, para aprovar um projeto de regularização, um projeto de aprovação, um projeto de construção com celeridade, e a vida tem outro ritmo. Então, as pessoas constroem para depois tentar regularizar. E nem sempre essa regularização é possível, né? Porque uma vez edificada a casa ou o prédio, seja lá o que for, as pessoas não querem, né, ter que mexer na casa, desfazer alguma parte, demolir alguma parte para atender a legislação. Então, a gente sabe que esse é um grande nó nas nossas cidades e que isso tem um efeito muito ruim, um efeito muito perverso para a economia brasileira. Porque, na medida em que essas edificações não estão averbadas, esses imóveis estão todos fora do mercado formal de crédito. Se você for oferecer em garantia para um banco,
O banco não vai aceitar, né? Se você for vender para outra pessoa que vai adquirir com financiamento bancário, essa pessoa também não vai conseguir o financiamento bancário. Então, a gente entende que a REURB excepcional é perfeitamente possível e, no maior das vezes, bastante desejável em muitos municípios. Eu precisei passar por esses conceitos breves aqui para que vocês compreendam o raciocínio ali um pouco mais à frente. Mônica, tem alguma pergunta aí no chat sobre essa questão da complexidade? Deixa eu dar uma olhada. Ainda não, doutora. Ok. Então, vou seguir. Mas eu tenho uma. Vai, então, pode fazer. Eu acho que você vai falar mais na frente, no caso, quando é uma REURB apenas para a averbação das edificações, né, das construções. Ainda assim, você vai precisar de uma CRF ou basta um requerimento para o cartório? Você vai Eu acho precisar... que você vai falar mais para frente, né? Na verdade, eu vou falar um pouco sobre a CRF e os requisitos legais, mas já te respondo. Você vai precisar sempre de uma CRF. Sempre, em todas as hipóteses, o título tem que decorar. O título hábil a registro é uma CRF, seja qual a modalidade da REURB que você esteja Isso. promovendo. Seja qual for o grau de complexidade, seja qual for a modalidade de classificação. Então, já vou até aproveitar que a gente já vai entrar aqui, ó, no Tá bom. primeiro slide, que vai falar, então, do título que é levado a registro. Então, veja você o que diz o artigo 40. Os registros da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado serão requeridos diretamente ao oficial do registro de imóveis da situação do imóvel e serão efetivados independentemente de decisão judicial ou determinação do MP. Muito bem. Destrinchando um pouco esse artigo, né, o que é que nós podemos perceber assim já de cara? Primeira coisa, o título a ser apresentado ao registro não é um, são dois, a CRF e o PRF, tá? Os registros da CRF e do PRF. Então, operacionalmente falando, quando você chega no cartório, a menos que você não tenha uma regularização urbanística para fazer, eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente, você vai ter necessariamente uma CRF e um PRF. E dentro desse PRF você vai ter um projeto urbanístico, porque o projeto urbanístico, nos termos do artigo 30, integra o projeto de regularização fundiária. E você vai precisar também de um requerimento dirigido ao oficial. Este requerimento pode constar do próprio texto da CRF ou de um documento apartado, tá? Para o registrador, o que a gente orienta, né? Os elementos de qualificação do título levado a registro estão, em sua essência, nos artigos 30, 31 e 38 do Decreto 93/10. Por quê? O artigo 38 vai dizer quais são os elementos da CRF. O artigo 30 vai dizer quais são os elementos do PRF. E o artigo 31 vai dizer quais são os elementos do projeto urbanístico que, por sua vez, integra o PRF. Então, se você pegar um checklist de qualificação, né, e eu até coloquei aí, nesse endereço, a gente disponibiliza a gente disponibiliza o nosso e-book, que vai ter todos esses modelos, checklist, inclusive, você vai fazer um cara crachá, né? Um cara crachá, cara crachá, cara crachá. Então, o projeto de regularização fundiária, por exemplo, vai dizer que você tem que apresentar o levantamento topográfico do perímetro, com coordenadas geodésicas, vai dizer que você tem que apresentar os memoriais descritivos, tanto do perímetro, quanto dos lotes, quanto das áreas verdes, quanto das áreas institucionais, né, de tudo que existe ali dentro daquele perímetro. Vai dizer que você vai ter que apresentar estudo técnico ambiental se o seu núcleo ou parte dele estiver em área de proteção ambiental. Vai dizer que você tem que indicar, né, no levantamento e no memorial as construções existentes nos lotes, né? Então, o endereço daquela edificação, a área aproximada daquela edificação.
Todos esses elementos estão lá dentro do PRF. E entre os elementos do PRF, você vai ter lá o projeto urbanístico. Então, você tem o checklist do projeto urbanístico, que está dentro do checklist do PRF. Isso daí é só vocês abrirem lá o 30 e o 31, que vocês vão ver quais são esses documentos a serem apresentados. Não vou detalhar aqui, porque senão a gente não conseguiria avançar em outras coisas que eu considero bastante importantes. Bom, mas nós vamos falar rapidamente sobre os elementos da CRF, né? Que estão lá no artigo 38. Então, o artigo 38 vai dizer que são os seguintes os elementos da CRF. 1. O nome do núcleo urbano que está sendo regularizado. 2. A localização deste núcleo. 3. A modalidade da REURB. 4. Os responsáveis pelas obras e serviços constantes do cronograma. 5. A indicação numérica de cada unidade regularizada, quando possível. E 6. A lista dos ocupantes que houverem adquirido a unidade. Vamos destrinchar aqui um por um. O nome do núcleo que está sendo regularizado é o nome do núcleo, gente, né? É o nome que você vai dar àquele bairro, ou aquele loteamento, ou ou aquela ocupação, a partir de então, tá? A localização é a região da cidade, é o bairro onde ele está localizado. A cidade, a própria cidade, porque muitos cartórios possuem mais de um município nas suas comarcas. O estado, também, de localização. A modalidade da REURB, se é social ou se é específica. E aí nós precisamos saber qual é a modalidade predominante, mas também precisamos saber qual é a modalidade de classificação de cada morador. Tá? Isso tem que ser informado no título apresentado também. Se não tiver sido previamente apresentado ao cartório a decisão de classificação da modalidade, essa decisão precisa também ser apresentada, porque é apenas essa decisão de classificação de modalidade que vai autorizar o registrador a conceder as isenções que são necessárias ou que são autorizadas pela lei. O quarto item são os responsáveis pelas obras e pelos serviços constantes do cronograma. E aqui eu vou abrir um parêntese para encaixar aquele nosso conceito de grau de complexidade. Nem sempre uma REURB vai ter todos os elementos da CRF. Se eu estiver falando de uma regularização fundiária que possui toda a infraestrutura de um bairro, um núcleo, que possui toda a infraestrutura essencial já implantada, eu não vou ter necessidade de realização de obras e serviços. Eu não vou ter, portanto, cronograma de obras e serviços. E eu não vou ter, portanto, responsáveis pelo cumprimento do cronograma. Então, eu só vou ter o item 4 naquelas hipóteses em que a regularização necessita de uma intervenção urbanística para a realização de obras que são exigidas pela própria lei, que é o que a gente chama de infraestrutura essencial, que é iluminação domiciliar, energia elétrica, domiciliar, a pública não é necessária, soluções de drenagem, fornecimento de água potável e recolhimento de esgoto, tá? Esses são os 4 elementos essenciais. Então, se a rua, por exemplo, não tem calçamento, ainda assim é possível que eu faça a regularização fundiária sem que isso, a ausência de calçamento, me impeça ou retarde essa minha regularização. Por quê? Porque o calçamento não é elemento da infraestrutura essencial. Esses elementos também estão aí na Lei 3465 e Decreto 9310. Bom, da mesma forma, eu vou ter situações em que a minha REURB não vai ter PRF. No caso que você perguntou, Mônica, se eu estiver fazendo uma regularização apenas para averbar as edificações, né, eu não vou ter um PRF com os elementos lá do artigo 30. Isso que eu ia perguntar. Inclusive, acho que tem um artigo que dispensa, né? Eu estou procurando ele aqui. Isso, o próprio artigo dispensa, exatamente, é o 38. É o próprio 38, se eu não me engano, é o parágrafo 1º ou 2º. Então, você não vai ter PRF em algumas circunstâncias, tá? Se, da mesma forma, o seu loteamento está aprovado
está registrado no cartório e você vai fazer apenas a titulação dos ocupantes, você também não tem PRF. Você também não tem necessidade de indicação numérica da unidade. Você também não tem obras e serviços a serem realizadas, em tese, pelo menos, né? Então, você pode perfeitamente ter uma CRF que não seja complementada por um PRF. Nós vamos voltar nisso um pouco mais à frente. O último, ainda como item, tem a indicação numérica da unidade regularizada. Então, a orientação que a gente dá é para sempre que possível colocar a indicação numérica das edificações existentes, porque isso tem um enorme valor para o indicador real dos cartórios, tá? Então, ainda que você esteja regularizando apenas o parcelamento de solo, e você tenha lá lote 1 da quadra A, lote 2 da quadra A, lote 3 da quadra A, você vai informar que no lote 1 da quadra A existe uma edificação situada à rua tal, número tal. No lote 2 da quadra A tem uma edificação situada, não precisa falar qual a natureza da edificação nem nada, mas você precisa falar da existência dessa edificação, porque isso ajuda a alimentar o banco de dados dos cartórios e numa eventual busca é muito mais fácil localizar. Por fim, o último item a ser entregue, que vai integrar a CRF, é a lista dos ocupantes que tiverem adquirido a unidade por legitimação fundiária, tá? Mas aqui é legitimação fundiária ou legitimação de posse. Ambos os institutos podem ser objeto de titulação por lista. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Bom, então vejam vocês que nesse quadrinho aqui, eu fiz um resumo dos itens da CRF de acordo com o grau de complexidade da REUB. Então, na REUB complexa ou intermediária, eu vou ter os 6 itens. Já na titulatória, eu não terei os 2 últimos itens. Eu não vou ter indicação numérica de unidade, perdão, não os 2 últimos, mas o 4 e o 5. E eu não vou ter responsáveis por obras e serviços, tá? Da mesma forma, não terei isto na REUB excepcional. Tranquilo até aqui? Tem alguma pergunta aí no chat? Tem uma pergunta, sim. Pode fazer. Se for um lote que esteja regularizando dentro do núcleo, pode colocar o nome, mesmo se for por um por enquanto? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Será que ele quis dizer o lote individualizado? Ó, se for um lote que esteja regularizando dentro do núcleo, pode colocar o nome mesmo se for um por enquanto? Pois é, aí é o que eu vou dizer para vocês, era a minha próxima fala. Quando a pessoa fala um lote, né, meu cabelo até arrepia, porque não existe regularização fundiária de um lote. Regularização fundiária é de núcleo, não é de lote. Se você nem tem como chegar no cartório com o mapa de um lote, o memorial de um lote, os confrontantes de um lote, porque você não vai conseguir cumprir os itens de qualificação do artigo 30. Você vai fazer estudo técnico ambiental para um lote? Você vai fazer estudo de risco para um lote? Como é que ficam as áreas verdes daquele? Não existe REUB de lote. Já podem sair daqui espalhando isso aos 4 ventos. REUB de lote não existe. Tá? Eu também não compreendi a pergunta dele, porque ele fala um lote individualizado, o primeiro de outros. Acho que ele quer dizer que depois viriam os outros. Não entendi. Tem isso que depois viriam os outros. Eu também acho que não tinha entendido. Acho que é isso, né? Não tem isso, depois viriam os outros. Depois, se a pessoa quiser melhorar a pergunta lá no chat, você me fala. Não, ele falou que é isso mesmo, doutora, você está certa. É isso mesmo que ele queria perguntar. Ah, perfeito. Como é que chama a pessoa? É o Bruno. Pois é, Bruno, não existe REUB de lote, né? Porque quando a gente fala de REUB, a gente fala de regularização urbanística. Toda REUB é regularização urbanística, ambiental, social e jurídica. E eu não tenho regularização urbanística se eu tenho um núcleo lá com 30 ou 300 casas e eu estou regularizando um. Né? Isso não existe. Eu não preciso regularizar o núcleo inteiro, mas eu tenho que regularizar no mínimo uma quadra daquele núcleo, se eu estiver optando por fazer essa regularização em trechos. Porque você tem que regularizar os 300.
tá? Mas se você não der conta de fazer os 300 de uma vez, ou quiser fazer uma parte primeiro para pegar o know-how, né? O mínimo que você tem que fazer é uma quadra. Você não pode fazer um lote. Se chegar no cartório, o cartório vai te devolver. Então, vamos lá. Os elementos de qualificação subjetiva dos beneficiários na CRF. A regra geral está aqui, tá? No artigo 38, que vai falar: conterá o nome do ocupante, o estado civil, a profissão, o CPF, o RG e a filiação. Que é essa regra aqui do artigo 38, inciso 6º. Mas existe uma regra específica para quando nós estivermos falando de REUB-S sobre bem público, que está lá no artigo 10. Nessas hipóteses, basta que o município informe o nome completo, o estado civil e o CPF. Ah, mas não vai informar nem o nome do marido ou da esposa da pessoa? Não, não vai. Ah, mas como é que o cartório vai fazer se tiver alguma indisponibilidade? Você vai corrigir no primeiro ato subsequente. Vai vender? A verba, regime de casamento, data de casamento, data e regime, né? Uma informação só. Nome do marido, nome da esposa, RG e CPF da esposa, RG e CPF do marido, a verba cadastro municipal. Mas nesse primeiro momento aqui, você tem sim que acatar a regra do artigo 10 e fazer o registro apenas com o nome, o estado civil e o CPF. Bom, agora falando um pouquinho sobre o PRF, né? Nós vimos que os títulos que são levados a registro são a CRF e o PRF, correto? A CRF, nós vimos os elementos que estão lá no artigo 38. Vocês vejam que os 3 primeiros dados são muito singelos, né? Eles cabem ali 20 linhas, né? Pouco menos. Mas os outros exigem algo, né, mais volume, mais robusto, etc. De tal modo que a CRF ela não é uma folha de papel, né? Ela vai ser um volume, né? E um volume considerável dependendo do tamanho do seu núcleo. Porque é na CRF que você vai ter que informar toda a lista de ocupantes com o direito que está sendo conferido a eles, com a descrição do bem que está sendo atribuído a eles, com a qualificação daquele beneficiário, às vezes com a qualificação do cônjuge, né? Então, a CRF não é um papelzinho, né? É um documento com bastante volume. E o PRF também tem muito volume. O PRF ele é a essência material da REUB. É nele que você vai ter aquelas informações que são mais relevantes para a regularização, tá? Por quê? Porque é lá no PRF que você vai ter a análise jurídica, urbanística e ambiental daquele núcleo. É lá que você vai falar se está em área de APP ou em outra área de proteção ambiental. É lá que você vai ver se tem área de risco. É lá que você vai ver qual é a natureza jurídica daquela irregularidade. É lá que você vai ver qual é a irregularidade ambiental que existe, como que ela vai ser tratada, né? É lá que você vai definir as intervenções urbanísticas que vão ser necessárias. Muitas vezes nós vamos ter que derrubar casa, alargar rua. Isso tudo vem no PRF. E como eu disse, né, respondendo ao Bruno aí há uns minutos atrás, a necessidade de apresentação do PRF por si só já elimina a possibilidade da REUB lote a lote, tendo em vista os elementos que são necessários que constem desse projeto de regularização fundiária. E a outra observação que eu faço aqui diz respeito ao grau de complexidade da REUB. No momento de fazer a qualificação, o oficial tem que estar muito atento para que ele não exija documentos que não são exigíveis de acordo com aquele caso concreto. Se, por exemplo, o núcleo não está ou não possui área de proteção ambiental ou área ambientalmente protegida, né? O registrador não vai exigir estudo técnico ambiental, porque o estudo técnico ambiental ele só é devido quando você tem área ambientalmente protegida. Agora, o registrador também não vai adivinhar se tem área ambientalmente protegida ou não. Então, é o município que tem que informar na CRF, ou melhor, no PRF, deixo de apresentar estudo técnico ambiental por não haver área ambientalmente protegida no núcleo autorizado. O cartório vai saber se tem obras ou não a serem feitas? O cartório não vai saber se tem obras a serem feitas ou não.
né? Então, o cartório, em tese, vai pedir o termo de compromisso das obras e o cronograma de obras. Desde que, ou melhor, desde que esse dado não conste da CRF. Então, se não há obras a serem realizadas, o município tem que informar na CRF, né? Deixa de apresentar termo de compromisso e cronograma de obras por não haver obras a serem realizadas, já que o núcleo dispõe de toda a infraestrutura essencial. 3 linhas, você evita uma nota devolutiva. Então, é preciso que todos compreendam, né, que o cartório não tem bola de cristal, não vai adivinhar. E ele vai pedir, se você não informar, que é dispensado e por que é dispensado. Uma outra observação importantíssima é que a REUB ela sempre pode ser feita por trechos ou etapas. Tá? Eu e Michele chamamos isso aqui de REUB Lego. Como assim REUB Lego? É uma REUB que te permite desmembrar ou desconstruir determinadas partes dela para que você consiga fazer com que ela chegue ao final de maneira mais efetiva. Então, se você teve uma impugnação por um confrontante X que confronta lá com 3 lotes dos 300 que você está regularizando, você pode decotar esses lotes do PRF que você vai enviar ao cartório, tá? Seguir com a regularização fundiária em relação aos 297 e depois você resolve aqueles 3. Isso é fazer REUB por etapa, né? Por trecho. Perdão, por trecho. Você também pode fazer por etapa. Imagina que você tem lá 300 moradores a serem titulados, mas você não tem uma equipe grande para ir a campo e cadastrar todo mundo de uma vez. Cadastrou 30, né? Manda a primeira CRF com 30. Depois cadastrou mais 50, faz uma outra CRF só titulatória com esses outros 50. Né? E por aí vai. Então, vocês vão ver que o tempo todo a lei permite que o município maneje, né, a regularização fundiária para destravar a sua finalização. Bom, um dado bastante importante, né, que nós, os cartórios, temos muita preocupação, se refere ao que nós chamamos de mosaico registral. O que é o mosaico registral? É a obrigatoriedade de se informar no projeto aprovado, tá, as eventuais unidades previamente regularizadas existentes dentro do núcleo. É muito comum que num núcleo lá de 100 pessoas, você tenha 1 ou 2 ou 10 que tenham ajuizado uma ação de usucapião e tenham o seu documento registrado. Quando isso chega no cartório, é preciso que o município detecte essas situações no momento do cadastro e também na realização de buscas junto ao cartório. Por quê? Porque no momento que chega o PRF no cartório, o titular precisa ter ciência dessas áreas previamente regularizadas, porque senão ele vai abrir matrícula de novo para essas áreas. E nós teremos uma situação perigosíssima, que é a duplicidade de matrícula. Nós teremos matrículas duplas. Uma em nome do cara que já mora lá, que fez a usucapião, e outra em nome do titular da gleba. Né? E isso é perigosíssimo para o cartório, porque isso pode ser dado em garantia por aquele antigo titular. Isso pode ser detectado, né, por algum procedimento judicial e gerar uma penhora sobre um imóvel que não está mais no domínio daquela pessoa. Então, é preciso que as empresas tenham muita responsabilidade na hora de fazer esse levantamento e investiguem as pessoas que possuem título lá dentro. Por quê? Porque não é o cartório que está cadastrando, não é o cartório que está na ponta. Se vocês não informarem o cartório vai correr o risco de proporcionar uma duplicidade de matrícula. Uma dúvida que existe sempre é se esse dispositivo é válido apenas para as áreas regularizadas por usucapião. Não. Elas podem ter sido regularizadas por uma série de motivos. Aqui em Mariana, por exemplo, eu tenho uma matrícula para um monte de lote cujo patrimônio nunca foi registrado. A senhora que me antecedeu ia lá e abria a matrícula para um lote e colocava assim, origem, a carta de Sesmaria de Mariana, que é de 1711. Tá?
Tá regularizado? Tá lá, a matrícula está aberta, já teve um monte de transmissão sequencial, não precisa, né, entrar na REURB, mas precisa ser informado na REURB que aquilo ali já foi previamente regularizado. O mosaico registral, por sua vez, é diferente da planta de sobreposição. A planta de sobreposição, ela é a indicação na planta do perímetro das matrículas e transcrições ou posses sobre as quais o núcleo foi criado, sobre as quais ele foi erigido. Então, vou mostrar para vocês, primeiramente, o que é uma planta de sobreposição. Isso é uma planta de sobreposição. Em amarelo é o perímetro do meu núcleo. Em vermelho são os perímetros das matrículas atingidas dentro do meu núcleo. Tá? Então, aqui eu tenho a matrícula 831, a 1278 e a 987. O mosaico registral, por sua vez, vocês vão poder verificar aí, é a informação, tá, das unidades previamente regularizadas dentro deste perímetro. Então, vejam vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, por causa do tamanho do slide aí na tela, mas nós temos ali, ó, unidades já usucapidas ou regularizadas por outra forma de regularização, que seria ali os lotes 10, 12 e 13 da quadra E, por exemplo. Tá? A Ashura está bem fraquinha, mas seriam esses, por exemplo. Para quê? Para que na hora que o cartório for registrar o parcelamento do solo, ele tenha essa informação e consiga proceder de maneira adequada. Tá? Bom, se a gente olhar esse slide que está na tela aqui, nós vamos ver, por exemplo, que a nossa planta de sobreposição está aqui também aparente. O que está circulado em laranja tem origem na matrícula 3000. Perdão, em azul tem origem na matrícula 3000. Em laranja é o nosso núcleo, tá? Em laranja são essas 6 quadras aí que eu estou regularizando. Então, em azul são as quadras que têm origem na matrícula 3000. Em verde são a quadra D apenas, que tem origem na matrícula 5000. E em roxo, essa quadra H aí de baixo, que tem origem não localizada. Nós não sabemos se esse imóvel tem ou não registro, né? Ou se ele se configura apenas em posse. Então, aqui neste exemplo, nós temos tanto o mosaico registral, com a indicação dos lotes previamente regularizados, como a sobreposição, que é a indicação dos perímetros das matrículas atingidas dentro do núcleo. Bom, e como é que eu faço quando eu já tenho áreas tituladas dentro do núcleo? Matrículas previamente regularizadas, tá? Nós temos 2 opções. Esse proprietário pode ser notificado, tá? E a matrícula antiga dele vai ser encerrada e vai ser aberta nova matrícula conforme a área indicada no PRF. Ou este proprietário não é identificado e o cartório não vai mexer na matrícula do que o sujeito tem e deixa de abrir matrícula para aquele lote no processo de regularização. O que pode acontecer aqui é o seguinte: a pessoa tem uma área regularizada de 200 metros quadrados e na hora que fizer o levantamento de referenciado, esse lote tem, na verdade, 320 metros quadrados. Tanto para aumentar quanto para diminuir o tamanho do lote, eu preciso que esse proprietário tenha sido notificado, ou seja, que ele esteja ciente da alteração da área do lote dele, tanto para mais quanto para menos. Se ele não estiver ciente dessa alteração, eu, cartório, não vou mexer na matrícula antiga dele. Ok? Mais alguma pergunta aí, ô Mônica? Ou tá tranquilo? Não, tem pergunta minha. Pode fazer a pergunta, então. Então, se você tem uma usucapião em andamento e também está regularizando por meio de uma REURB, significa que o que sair primeiro, E vai ser registrado primeiro. Sim, porque muitas vezes a usucapião, o cartório ainda não teve essa comunicação do juízo, no caso, quando é judicial. Agora, quando é extrajudicial, eu acho que quando você apresenta o projeto de REURB, o cartório já tem esse conhecimento
Isso, o cartório faz o contraditório, né? Porque no momento Isso. que você faz a apresentação do pedido de uso campeão, você informa qual é a matrícula de origem daquele lote. E aquela matrícula, ela entra como prioridade no nosso sistema. Ela fica gravada lá como prioridade. Se entrar outro título, no caso a REURB, atingindo essa mesma matrícula, os próprios sistemas vão indicar, ó, nós temos aqui 2 títulos contraditórios, e aí a parte vai ver, né, se ela opta pela uso campeão extrajudicial ou se ela fica com a regularização via REURB. Vai analisar qual que é o mais rápido e o mais viável financeiramente até para ele. Economicamente, inclusive. Tá? E no caso, você falou do mosaico, mas tem a outra hipótese da sobreposição. Essa imagem. No caso, você não considera na REURB o perímetro, porque tem uma disposição, eu não sei se é no Código de Normas de Minas, mas em São Paulo, pelo menos, eu acho que, inclusive, na lei, na própria REURB, você consegue unificar. Isso, na verdade, Mônica, você vai apenas indicar quais são as matrículas atingidas. Mas você não vai fazer fusão, nem unificação, nem retificação, nada parecido. Nós vamos ver isso também. Tá bom. Tá bom? Bom, como é que funciona, né? Qual que é o fluxograma do processo de registro no cartório? A CRF vai ser recebida, vai ser protocolada, tá? Vai ser autuada. O cartório vai fazer a qualificação daquela documentação, de acordo lá com os artigos que eu mencionei, 30, 31 e 38. Vai expedir a nota devolutiva no prazo de 15 dias. E essa nota, ela vai ter um prazo para ser cumprida, tá? Aí eu coloquei aqui a regra geral, né? Que se o protocolo é válido por 30, dei a nota em 15, a parte tem mais 15 para cumprir. Aqui em Minas, esse prazo é de 60 para cumprir, tá? Essa nota pode ser cumprida ou não. Se ela não for cumprida, o protocolo é cancelado. Se ela for cumprida, o cartório vai fazer o registro. E esse registro pode ser feito em até 120 dias, 60 mais 60 prorrogável por mais 60, contados do cumprimento da nota. Ok? Não conta do protocolo, mas conta do cumprimento da nota. Porque, especialmente nos lugares onde você tem um prazo mais dilatado para cumprimento de nota, esse prazo por si só já comeria aí praticamente o prazo todo de registro. Ai, mas é muito tempo, esses cartórios são muito moles, gente. A gente pode estar falando de uma regularização fundiária de 30 lotes, de 50 lotes, ou uma regularização fundiária de 5.000 lotes. Então, a gente tem que ter esse prazo mesmo para a gente poder adequar ao caso concreto, tá? Então, após a prenotação e a qualificação, o cartório vai fazer o registro da REU. Os atos a serem praticados pelo cartório também vão variar de acordo com o grau de complexidade dessa REU. Quanto maior o grau de irregularidade do núcleo, mais atos o registrador vai precisar praticar. Uma coisa, nós vamos ver isso mais detalhadamente aqui na frente. Uma coisa que é importante dizer é que o núcleo ele pode se constituir tanto sobre área pública, quanto sobre área privada, quanto sobre área sem registro. Eu posso ter um núcleo totalmente localizado sobre área de posse. Aqui em Minas é muito comum por causa das posses da igreja, que são anteriores ao Código Civil. Né? A igreja tem muitas áreas aqui e não tem escritura, ou melhor, não tem registro. Escritura até que eles têm, mas eles não têm registro dessas áreas. Tem escrituras lá de 1800, 1800 e pouco. Inclusive, eu registrei, há uns 3 anos atrás, uma escritura da Arquidiocese de Mariana de 1868. Mas é muito comum que eles tenham as escrituras não registradas, doações, que eles chamam de terra de santo, né? Eu posso fazer REURB sobre essa área e o cartório vai abrir matrícula para uma área de posse? Sim. Você pode fazer REURB, você vai levantar o perímetro, vai entregar no cartório, o cartório vai abrir uma matrícula para a área de posse e a partir daquele momento deixa de ser posse. Passa a ser imóvel registrado, tá? Vai se constituir a propriedade. Em regularização fundiária, Mônica, olha aí o que eu estava dizendo. Em nenhuma hipótese nós vamos ter retificação de área, unificação, fusão, desmembramento ou apuração de remanescentes, tá? Então, como é que eu faria nesse caso aqui, tá?
eu simplesmente iria lá na matrícula 987 e ia fazer uma averbação de destaque nela. E eu posso fazer uma averbação de destaque que pode ser genérica ou pode ser específica. Eu posso destacar a área que eu nem sei que área que é. Eu posso falar assim, ó, procede essa averbação para fazer constar que foi destacada uma área do imóvel ou projeto da presente matrícula para realização da regularização fundiária do bairro tal. Eventual remanescente será apurado pelo proprietário no momento oportuno. Esses modelos de averbação de destaque estão todos lá no nosso e-book. Não sei se eu consigo acessar o chat aqui, deixa eu ver se eu consigo, acho que não. Eu uso muito esse e-book. Pois é, o e-book tem lá todos os modelos bonitinhos, tá? Então, eu vou lá e vou averbar o destaque. Falei, ó, matrícula 987. Imaginemos que ela seja uma ponta de um imóvel rural que segue ali para cima, que é bem possível, inclusive. Processo de averbação para fazer constar que foi destacado uma área de 20 mil metros quadrados, objeto da presente matrícula, porque ali nós vamos ter o tamanho, né? Porque ela está bem delimitada. Não depende de disponibilidade, eu posso destacar uma área maior do que a que está na matrícula, porque isso também é comum de acontecer. Não vou fazer fusão de pedaço da matrícula 987 com pedaço da matrícula 1278, com pedaço da matrícula 831, porque a lei não exige isso. Pelo contrário, ela proíbe. Tá? Se vocês derem um Ctrl F aí em retificação de área, por exemplo, vocês vão ver que a lei veda, tá? A retificação a exigência de retificação em REU. Bom, os atos do registro de imóveis, como eu disse, eles vão variar em quantidade de acordo com o grau de complexidade. Se é uma REUB que eu tenho que começar regularizando o perímetro do núcleo que foi atingido, né, eu vou ter que começar abrindo a matrícula para registrar o parcelamento daquele solo. Então, se a gente voltar na nossa planta de sobreposição aqui, o que eu faria? Né? Imagine que esse perímetro em amarelo tenha 48 mil metros quadrados. Eu vou, esse memorial, né, desses 48 mil tem que vir para mim. Isso é elemento do PRF, tá? Eu vou abrir uma matrícula para 48 mil metros quadrados, vou citar como registro anterior as matrículas 987, 1278 e 831. E vou citar como proprietários P. da Silva, Maria da Silva, José da Silva e município. E como usufrutuária, perdão, Maria da Silva é usufrutuária, não é proprietária, tá? Sem falar qual é a proporção de quem. Apenas vou informar. Proprietários: Pedro, José, município, usufrutuária, Maria da Silva. Bom, isso é abrir a matrícula matriz. Na sequência, eu vou inserir as medidas perimetrais e vou destacar as áreas das matrículas atingidas. Essa é a primeira parte, né, vamos dizer assim, que regulariza o perímetro daquele núcleo. Depois eu vou registrar o parcelamento do solo, abrir as matrículas para as unidades regularizadas, o que nós chamamos de matrículas filhas, vou registrar a titulação ou nas matrículas filhas direto ou na matrícula matriz por lista, vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, e vou regularizar as construções existentes, seja por averbação, seja por averbação mais registro. Por quê? Porque pode ser que eu precise regularizar, por exemplo, um condomínio, né? Um predinho em condomínio. Então, eu vou ter que abrir uma matrícula para o lote, averbar a edificação do prédio, instituir o condomínio via registro, averbar o encerramento daquela matrícula e abrir 3 matrículas para cada unidade condominial. Já na REUB intermediária, eu pulo as 3 primeiras fases. Por quê? Porque a minha matrícula matriz já está pronta e especializada no cartório. Então, eu vou fazer só do registro do parcelamento do solo para baixo. Na titulatória, além de eu ter o perímetro regularizado, eu já tenho, inclusive, o loteamento registrado. Ainda que eu não tenha aberto matrícula para elas na época. Tá? Era muito comum registrar o parcelamento e não abrir matrícula na hora. Isso quer dizer que o parcelamento é irregular? Não. Quer dizer que o oficial adotava uma técnica de só abrir matrícula na hora da transmissão. Então, eu posso, no caso da REUB titulatória, registrar direto na matrícula filha, se ela já estiver aberta. Ou abrir a matrícula filha e registrar. E também vou fazer a regularização das construções, por averbação ou averbação mais registro. E na REUB excepcional, eu já vou lá nas matrículas filhas e vou averbar ou averbar e registrar, conforme cada caso concreto. Então, em suma, né, nós poderíamos dizer que o processo de registro
tem 4 etapas, tá? Que a primeira delas seria a regularização do perímetro externo do núcleo, onde eu vou abrir matrícula matriz, vou inserir medidas perimetrais, vou fazer as averbações de destaque. O segundo passo, que é onde eu vou registrar o parcelamento do solo, vou abrir as matrículas para as unidades criadas e para as áreas públicas já em nome do município, ok? Assim como fazemos com loteamentos. O passo 3 é fazer a titulação dos beneficiários e o passo 4 é fazer a regularização das edificações. Temos alguma dúvida com relação a esses passos, Mônica? É que passou uma dúvida aqui, mas você já tinha falado. No caso de da posse da igreja, como seria se não tem núcleo? Aqui na minha cidade tem muita terra de santo em fazendas antigas, igrejas e capelas em bairros que só tem posse ou igreja no meio de uma praça mantida pelo poder público. Daria certo, então, uma REURB para esses casos? E qual seria o instrumento de REURB a ser aplicado? Perfeitamente possível. Aliás, é um caso clássico de REURB. Eu só quero fazer uma pequena correção na pergunta, que é o seguinte. O núcleo existe, tá? O núcleo, ele é a ocupação, ele é a situação de irregularidade. O que você não tem é matrícula, ou pode não ter, que nesse caso, sendo fazenda, pode até ser que tenha registro, o que você não tem é o registro no cartório daquela gleba que foi ocupada, tá? Em ambos os casos, é caso de REURB, feita por uma série de instrumentos que nós vamos ver aqui agora. Mas terra de santo, parcelamento irregular em terra de santo é um caso clássico de REURB, tá? Bom, ele também tinha perguntado, como seria uma usucapião administrativa? Como seria uma REURB utilizando a usucapião como instrumento? Mas acho que isso aqui você já respondeu. Na verdade, eu vou falar sobre isso aqui um pouco mais à frente. Tem uns 2 slides, mais ou menos. Ok. Então, agora vamos falar um pouco sobre a titulação, né? Bom, abri a matrícula matriz para o núcleo, registrei o parcelamento do solo, agora eu vou fazer a transmissão das unidades para os beneficiários. E a lei me permite, né, que eu faça isso de 2 maneiras, tá? Essa previsão de fazer a titulação está aí no 38 e no 42. A primeira coisa é que ela permite a titulação em lista. E o que é a titulação em lista? É a titulação que é possível apenas quando eu estou utilizando os instrumentos da lei de estimação fundiária ou da lei de estimação de posse. Porque esses instrumentos, eles são próprios de REURB, eles só existem dentro de REURB e eles são unilaterais, eu não preciso da assinatura do beneficiário neles. Ambos são instrumentos de aquisição originária da propriedade. Então, eu não tenho uma transmissão derivada, eu não tenho A passando para B, né? Eu tenho o município entrando no meio da relação de A e B e titulando B, que é o beneficiário final, tá? E na hipótese de eu ter essa titulação em lista, eu posso fazer o registro dessa lista em 2 momentos ou de 2 formas. Quais seriam elas? Eu posso registrar essa lista na matrícula matriz e já abrir a matrícula filha em nome dos beneficiários, ou eu posso abrir as matrículas filhas e registrar a titulação nas matrículas filhas já das unidades regularizadas. Como que eu vou saber qual que eu uso? A que for tecnicamente mais viável para você de acordo com o caso concreto. Então, a prefeitura mandou uma lista, que é de REURB-S, por exemplo, né? Em que você não tem pagamento de emolumentos, ou seja, eu vou registrar 30 títulos, ninguém vai me pagar emolumentos, eu não tenho, portanto, uma pendência emolumentar para atender, é muito melhor eu fazer o registro da titulação na matrícula matriz. Eu pratico um ato, né? Vinculo lá, obviamente, todos os códigos devidos aí para as corregedorias, né? Recolho, informo ali quantas são as unidades e tudo, mas eu pratico um ato com vários beneficiários e abro as matrículas já em nome dos beneficiários. Agora, se eu tenho lá uma REURB uma REURB, né, onde eu tenho beneficiário S e beneficiário E, relativamente ao beneficiário eu só consigo praticar o ato depois que ele me pagar os emolumentos.
Então, eu não vou ficar esperando todo mundo pagar para eu poder registrar em lista. Um pagou, a matrícula já está aberta. Um pagou, eu vou lá e registro na matrícula que já está aberta. Né? Mas outros 10 pagaram, eu vou lá e registro nas 10 matrículas que já estão abertas. Então, o registrador ele pode escolher qual a técnica mais adequada de acordo com o caso concreto. Para falar um pouquinho, né, sobre a questão da legitimação de posse e da legitimação fundiária, é só para vocês saberem que esses institutos são exclusivos de uso em regularização fundiária. Tá? Eles não existem fora da REURB. Não existe legitimação de posse fora de REURB. Não pode ser expedido por juiz, não pode ser expedido por município fora de REURB. É um instrumento jurídico para a REURB. Ambos se configuram como aquisição originária da propriedade. Só que na legitimação de posse, eu vou ter a transmissão da posse e na legitimação fundiária, eu vou ter a transmissão da propriedade plena. Tá? A transmissão da posse, ela é posteriormente conversível em propriedade. Não dá para a gente falar muito sobre isso aqui hoje por causa do tempo, mas as nossas lives lá no YouTube, a gente tem live sobre legitimação de posse, sobre legitimação fundiária, vocês podem dar uma olhada lá. O que importa saber aqui no momento é que a legitimação fundiária e a legitimação de posse, ambas cabem tanto na REURB-S quanto na REURB-E. A legitimação fundiária cabe tanto para imóveis públicos, quanto para imóveis privados, quanto para imóveis de origem desconhecida, mas a legitimação de posse não cabe para imóveis públicos. Cabe para imóveis privados e para imóveis de origem desconhecida. Mas não cabe para imóveis públicos porque você não tem uso capião de área pública. Tá? A legitimação fundiária é uma ferramenta jurídica de uso limitado no tempo, porque ela só pode ser utilizada para aquelas regularizações de núcleos consolidados em dezembro de 1917. Bom, já falei aqui, né, que a REURB Lego, né, é aquela REURB por etapas, conforme eu expliquei. Então, a titulação final pode se dar em um momento posterior. Então, o município regulariza primeiro o perímetro do núcleo, o parcelamento do solo e depois vai cadastrar os moradores. Pode? Pode. O que ele vai fazer quando ele acabar de cadastrar os moradores? Ele vai gerar nova CRF só para titular. Tá? Pode mandar uma lista com 10 e depois mandar uma lista com 20, depois pode também, não tem problema. É também uma possibilidade. Posso registrar o parcelamento excluindo os lotes que estão em área impugnada? Posso também. Então, nós temos várias possibilidades aí de regularização fundiária para que isso para que não haja impedimentos à sua finalização. Bom, além da legitimação fundiária de posse, nós temos vários outros instrumentos autorizados pela Lei 3465. Né? Então, temos aí a uso capião, a desapropriação do 1228, instrumentos típicos do direito urbanístico, como transferência de direito de construir, CUEM, CDRU, requisição, né, arrecadação de bem vago. Tudo isso é possível acontecer dentro de REURB. Como é que eu vou saber? De acordo com o caso concreto. Tá? Em relação ao uso capião, pode ser, por exemplo, Mônica, que o município faça a regularização do perímetro, a regularização do parcelamento, o cartório vá lá e abra as matrículas em nome do Zé da Silva, que está lá no meu mosaico, está lá no meu... Esse Zé da Silva aqui, tá? Abrir matrícula em nome do Zé da Silva, P da Silva e município, e a matrícula está lá aberta. E o município trocou de prefeito, e o prefeito novo está enrolando para expedir a titulação, né? O morador daquele lote vai lá no cartório e fala, olha, eu moro nesse lote aqui, tá, já tem matrícula, a prefeitura começou uma REURB e não quer terminar. Eu quero fazer uma uso capião extrajudicial. Posso? Perfeitamente possível. Né? E aí ele vai ter uma regularização independente, né, daquela matrícula que já está lá aberta. Então, é uma possibilidade de você usar a uso capião dentro da REURB. Apenas um. Existem outros.
Mas eu não vejo muita vantagem. Ele poderia esperar, porque ele vai ter um gasto se ele fizer uma extrajudicial. Bem, né, Mônica? Porque imagine que essa pessoa está precisando dar esse imóvel garantia ou achou uma venda oportuna para ele. É, tá Quer, certo. quer ir embora da cidade, entendeu? Mudou de emprego, quer ir embora, precisa vender rápido, a pessoa só paga se tiver o registro. Acontecem muitas situações que a gente acha que não vão acontecer nunca, mas acontece, sabe? Sim. Então, é possível, se é vantajoso ou não, caso concreto, tá? Mas por que eu vou usar a CDRU, que é um direito provisório, para lá? Eu, particularmente, sou contra a utilização de CDRU, tá? Sou radicalmente contra, justamente por ser um direito provisório e que não acha guarida no mercado formal de crédito. Mas, em algumas circunstâncias, pode ser que seja necessário, que a gente tem algumas restrições, por exemplo, ao uso da legitimação fundiária, lá no artigo 23, que é um artigo burro que está na lei. Assim, é o único artigo que eu queria cortar da lei, degolar, que ele não tem razão para existir. Mas ele fala basicamente o seguinte: se a legitimação fundiária for, se a REUB for específica, né? Se for social, você não pode, por exemplo, usar a legitimação fundiária para titular beneficiário que já tenha outro imóvel. Uma bobagem, né? E para social, coisa que eu não consigo entender. Mas aí, se o imóvel for, por exemplo, público, você não pode usar a legitimação de posse. Aí, se for REUB e a pessoa já tiver imóvel, você também não pode usar a legitimação fundiária. Aí, às vezes, o imóvel vem de uma ocupação, não houve uma venda prévia, nem uma doação prévia, o município não vai poder fazer doação nem compra e venda. Às vezes, vai sobrar só a CDRU mesmo, então vai ter que ser visto aí de acordo com o caso concreto. Uma observação que eu quero fazer aqui, que é muito importante, é que, para a titulação derivada, nós temos que observar as regras do Instituto próprio, tá? Então, vou fazer doação, tem que respeitar o 108 do Código Civil, ou seja, 30 salários mínimos, tem que atender todos os requisitos de qualificação da parte, tá? De acordo com os provimentos estaduais. Se for REUB, tem que recolher ITCD, né? Que mais? Você tem que... a estrutura formal do título é como se fosse qualquer outra doação. Ela vai ser qualificada como uma doação qualquer. Tem que ter a assinatura do donatário, porque muitas vezes não tem, tá? E se forem imóveis públicos? Se eu estiver falando de uma REUB sobre área pública, né? Eu vou poder usar compra e venda ou doação? E no caso de eu poder usar compra e venda ou doação, eu vou precisar de autorização legislativa dos vereadores para titular dentro daquela REUB? Bom, a resposta para a primeira pergunta é possível fazer compra e venda ou doação para titular sobre imóvel público. É perfeitamente possível. Em que situação que você vê isso? Quando, por exemplo, você não puder usar a legitimação fundiária. A segunda pergunta, eu preciso de autorização legislativa municipal? Não, eu não preciso. Por quê? Porque o artigo 89, ele veio expressamente dispensar isso, que eu não preciso de autorização legislativa para alienar bens da administração pública, que é o que está previsto lá no artigo 17 da 8666, que foi agora revogada por uma lei que é a 17 alguma coisa, que eu não lembro mais o número, mas que manteve a mesma redação. Eu não vou precisar dessa autorização legislativa porque eu estou falando de passado. Então, eu não preciso nem de avaliação prévia, nem de licitação e nem de autorização legislativa. Tá? Muitas vezes, o que a nossa experiência nos mostra é que o próprio município foi quem vendeu ou doou aquele lote para alguém há 20, 30 anos atrás. E ele mesmo produziu aquela situação de irregularidade e agora quer corrigir, né? Mas ainda que não seja esse o caso, não é preciso de autorização legislativa, nem de avaliação prévia, nem de licitação para doar ou vender imóvel em REUB. Lembrando que a venda é uma venda simbólica, tá? Bom, finalmente, para concluir, o registrador vai, portanto, praticar alguns atos que são coletivos e outros que são individuais. Os atos coletivos são aqueles que aproveitam a todos os beneficiários do núcleo. Não tem como eu, registradora, praticar só para um, tá? Que é abrir a matrícula matriz do núcleo, inserir as medidas perimetrais, averbar os destaques, registrar o parcelamento do solo e abrir as matrículas para as unidades regularizadas. Isso tudo é ato que eu não consigo praticar para uma única pessoa.
Já os atos individuais, ainda que eu pratique por lista, eles podem ser individualizados, que são os registros das transmissões da propriedade, né, que é a titulação, seja na matrícula filha, seja na matrícula matriz, e a regularização das edificações, que a gente também vai fazer de acordo com a situação de cada beneficiário. Então, se eu tiver uma REUB predominantemente S, tá? Sei lá, 300 moradores, dos quais 200 são sociais e 100 não são baixa renda, né? Não fazem jus às isenções do social. Esses 5 primeiros atos eu vou praticar na modalidade predominante, social, não vou cobrar. Mas os outros 2 eu vou praticar na modalidade individual e vou cobrar daqueles que forem beneficiários específicos, de interesse específico. Bom, pessoal, era o que eu tinha para hoje, aqui de uma maneira bastante rápida para falar sobre a fase registral da regularização fundiária. Quero saber se tem mais alguma pergunta no chat aí, ou alguma dúvida, para a gente poder responder. Tem sim. Deixa eu fazer a primeira. Daria certo para distrito industrial? As matrículas dos lotes estão no nome da prefeitura. Deixa eu formular melhor. Daria certo para distrito industrial? Aí ele colocou entre parênteses. As matrículas dos lotes estão no nome da prefeitura. Ô, Bruno, daria. Aí fala. A regularização fundiária pela 13465 permite que você regularize imóveis residenciais ou não residenciais. A 11977 só permitia a regularização dos residenciais. Mas a 13465 tem essa inovação. Você pode regularizar tanto os residenciais quanto os comerciais ou industriais. Agora, se já as matrículas dos lotes, já existe um loteamento registrado desse distrito industrial? Se existe, por que a prefeitura não titula por compra e venda normal? Estou te devolvendo a pergunta aí. Porque se o lote está aberto, né, faria uma escritura pública de doação. Qual é o impedimento de fazer a titulação regular? Para a gente usar a REURB, tem que haver um impedimento para a titulação regular. Se está em nome do município, o lote já está aberto, qual é o impedimento? Não tem impedimento, né? Aí você pode fazer a doação, ou você pode fazer a compra e venda, depende da negociação que foi feita ali entre município e beneficiário, lá atrás, quando ele foi feito, o loteamento foi feito. O registro não aceita informando que... Ô, Bruno, você não quer falar no microfone, não? Agora a doutora está com acesso aí ao chat. Está sem microfone, Bruno? Desculpa incomodar, é que é uma questão que eu estou estudando há mais de 2 anos. É um distrito industrial aqui da minha cidade, houve o loteamento, foi aprovado à época, foi antes da Constituição, antes da lei de 93, e o que ocorre? Alguns fizeram especulação, então ocorreu uma ação civil pública na época, só que a maioria, de fato, atingiu o fim da lei na época que emprestou a título oneroso, oneroso não, sem onerosidade, para uso. Só que o que acontece? Já tem mais de 30 anos, gera emprego, edificou, gera emprego, paga imposto, tudo, e não consegue regularizar. Aí, no começo dos anos 2000, houve o prefeito, na época, ele fez uma escritura pública de venda e compra simbólica, 1 centavo, só que na hora que foi levar registro, o oficial não entendeu por bem que não seria o correto, tem que fazer a desafetação de acordo com a lei de licitação, tudo. É por isso que bate nisso. Aí eu estou estudando, estou vendo, eu acho que uma doação, ou igual a senhora falou, eu concordo plenamente com a senhora, entendeu? Porque ali já é um ato já consolidado antes da Constituição. Pelo que eu estou entendendo, está me dizendo, não existe uma lei autorizativa lá da época, né, para permitir a venda onerosa para essas pessoas. É isso? Isso, a lei só falava que tinha que a pessoa perderia a posse do lote se durante 6 meses ela não edificasse, não colocasse para produzir e não gerasse emprego. Aí a prefeitura tomaria de volta. Pois é, eu tenho alguns loteamentos aqui, Mariana, nessa mesma condição, assim, mas nesse caso seu, a pessoa não conseguiu registrar a escritura no nome da empresa, né?
Alguns registraram em 1900, aqueles que registraram antes de 93 conseguiram entrar com pedido de registro. Eles conseguiram, outros não. Aquela cultura do brasileiro de fazer contrato de gaveta, passar para outro, ou só ficar com título e não registrar. 8666, né? Não escutei. Ela alega que está descumprindo a 8666. Isso mesmo. A nota devolutiva dela é isso. Eu acho que vocês têm duas opções, né? A primeira seria a suscitação de dúvida, né? Relativamente a esses títulos de compra e venda simbólicos. E a segunda opção seria, de fato, fazer uma regularização fundiária, né? Titulatória, uma vez que você tem essa dispensa aí no artigo 89, por já estar ocupado, por já estar consolidado, né? Eu vejo aí as duas opções. Não, porque ali tem toda uma estrutura, tem asfalto, tem todos os equipamentos necessários ali, tem. É de 87. Isso, eu faria isso. Eu tentaria uma suscitação de dúvida e, não obtendo sucesso, eu iria para regularização fundiária e aí você vai ter uma REUB titulatória. Aí é um caso de REUB. Aí não precisaria nem pagar nada, porque a prefeitura não paga nada. Titulatória é exatamente a nota devolutiva dela. Usando a própria nota. Ou seja, aí a senhora acha que teria algum encargo financeiro de taxa, fora, lógico, o registro, né, assim, o TCMD, alguma coisa assim, a senhora acha que teria que ter? Depende do instrumento que for ser utilizado, tá? Se vocês forem utilizar a legitimação fundiária, não, porque é aquisição originária. Aí vocês têm que ver qual é o instrumento que vai ser utilizado. Aqui tem um outro X da questão, que o promotor o mais antigo, são duas varas aqui, e Qual ele é São José, do Rio Pardo, São Paulo. Que a cidade é pequena. E o promotor, ele é contra a REUB, ele é totalmente contra essa lei. Então, qualquer pessoa que tenta regularizar, ele tenta arranjar um jeito de barrar. Ô, Bruno, eu já fiz REURB em São José do Rio Pardo, tranquilo. Já fez? Tem um questionamento, doutora Ana, aproveitando aí o questionamento do Bruno, um pouco mais complicado. Imagina uma companhia X, tá? Que ninguém sabe o nome, tenha recebido a gleba por doação de uma área objeto de desapropriação. Essa doação, lógico, não foi levada a registro, só que para piorar aí a situação, a companhia comercializou todas as unidades. E para eu regularizar, eu não consigo usar os institutos da REURB, eu não posso legitimar, porque a legitimação é ato do poder público, a gleba ainda está em nome do poder público, e eu também não posso transferir. Por que você não pode usar a legitimação? Porque eu tenho a questão das obrigações que ainda estão pendentes. Quando você tem... Então, eu não vou legitimar se eu ainda não receber pelas unidades. Digamos, vamos imaginar um núcleo com 100 unidades, as quais eu tenho lá quitados os seus contratos, 20. Então, eu não posso... eu poderia, junto com o município, legitimar todo mundo e resolveria a situação conseguiria regularizar o núcleo. Mas por conta de eu ter essas obrigações, que são os contratos, que nós chamamos aí de obrigações pendentes, tem um dispositivo até que trata isso, que é o parágrafo 2º do artigo 59 dos conjuntos habitacionais, eles já de certa forma, resguardam, né, as companhias que fizeram essa comercialização. Então, nesses casos, eu não posso usar a legitimação fundiária. Pois o que você poderia fazer, talvez, Mônica, fosse titular por legitimação fundiária, mas fazer uma alienação fiduciária e levar tudo para o registro ao mesmo tempo. Então, você titula pela legitimação fundiária. Embaixo a verba o compromisso. Registra, né? Você registra. Registra, igual uma F. Você aliena a propriedade fiduciária para a companhia. Tá, mas nem todos os contratos são de AF. Existem contratos, imagina, de 20, 30 anos
atrasa, assim. Você não usaria os contratos novos, não. Você faria novos contratos. Novos contratos. É. Você faz novos contratos. Só que esses contratos têm que atender os requisitos da EF, né? Mas vocês apresentariam tudo de uma vez só no cartório, de tal modo que o cartório registra a legitimação fundiária em favor de Mônica e Mônica aliena fiduciariamente para a companhia. Como a gente faz nos contratos de compra e venda de financiamento imobiliário, mesma coisa, só que lá é compra e venda com alienação. Você faria a legitimação com alienação. Entendi. Mais complicado, mas... Senão depois pode acontecer alguma coisa aí no meio do caminho, você não conseguir essa alienação. Geralmente o princípio da continuidade aí é bem complicado, porque você vai pegar o mutuário, digamos assim, originário, ele já não é mais aquele. Ele já vendeu para o B, já vendeu para o C. Você vai ter que constituir novos contratos. Aquele contrato original não vai te atender. No contrato original vendeu para Maria, mas Maria vendeu para João, vendeu para Pedro, vendeu para Paulo, vendeu para Bruno, né? Quem paga hoje a companhia é o Bruno. Tudo contrato de gaveta, não é isso? Mas o Bruno não foi lá na companhia informar, regularizar a situação dele. Porque quando ele pensa que se ele for na companhia, ele pode ter uma alteração da parcela. Então, eles fazem tudo contratos de gaveta, o originário está lá no arquivo, de 20, 30 anos atrás. Então, eu entendo que se eu fosse fazer dessa forma, eu teria que buscar esse contrato e fazer lá pelo princípio da continuidade ele. E depois os que vierem para frente, eu não consigo resgatar, porque eles estão em gaveta. Você não resolve o problema da irregularidade. Exato. Né? Então, essa é uma solução que não atende o propósito da lei. No caso, o imóvel é público, né, hoje. O imóvel tem nome de quem? A gleba em nome do município, em processo de desapropriação. E aí a companhia... recebeu por doação... Tá, tudo bem. Que não foi levado a registro. Tá, mas a companhia foi lá e loteou e comercializou e tem esses contratos. Sim. Então, no caso das obrigações pendentes, você vai titular a companhia, ué. Titular o quê? A companhia. Você vai legitimar a companhia. Mas a companhia, eu não posso usar a legitimação fundiária para a companhia. Eu acho que tem um impeditivo, acho que é do artigo... Não tem, não. A legitimação de posse, eu não posso usar. Quer ver? A fundiária. Isso, desculpa. A legitimação fundiária pelo artigo... O 23, né? Pois é, mas aí você está falando de uma REURB S, porque aí em relação a essa companhia... S. Talvez a REURB nem seja S. Entendeu? Sim, então, sim. É S para onde você não tem obrigações pendentes e é para onde você tem obrigações pendentes. A companhia faria esse registro. Sim, é uma ideia. Aí fica no nome dela e depois ela titula pelos contratos lá, usuais dela, entendeu? Sim, porque pela S eu tenho impeditivo lá do artigo 23, que são... E é o artigo que eu quero riscar da lei, que não faz o menor sentido. Sim. Apesar de que esse 23 aí, se você for olhar assim, de lupa, dá até para encaixar. Mas eu acho que na sua situação seria isso. Ela seria E para os bens Coab e S para... Os que tivessem quitados também. Quitados. S é para obrigações pendentes e S para os quitados. Talvez seja a solução que atenda melhor a todas as partes interessadas. Porque você teria outra opção, por exemplo, o município poderia doar de novo, né, eu vou chamar de Coab, porque aqui em Minas chama Coab. É a mesma situação. Você poderia doar, o município poderia doar para a Coab, né? Mas aí teria que fazer o instrumento de doação, assina a prefeitura, assina a Coab, teria que fazer todas aquelas escrituras de novo, né? Enfim, eu acho que talvez essa seja a melhor solução. Quando você contou o caso pela primeira vez, eu entendi outra coisa. Eu entendi que havia obrigações pendentes em relação ao município, entendeu?
O município também tem processo de desapropriação que não foram pagos ainda. Então, fica mais difícil ainda. Você não tem obrigação civil pendente por parte do beneficiário, né? São situações diferentes. É mais difícil ainda. Muito bem. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Não, acho que não tem, não. Você consegue visualizar agora, né? Não tem, doutora. Então, pelo avançar da hora também, já passamos um pouco. Peço até desculpa ter passado aí do horário. Então, nós agradecemos, em nome da Adnotare, a palestrante doutora Ana Cristina, pela excepcional apresentação, aguardando aí no futuro próximo um retorno para um novo evento. Você pode ser. Mônica, o convite, né? A Adnotare aí pelo convite. Me coloco à disposição, tá bom? De quem precisar, enfim. Um abraço para todos e boa noite. Um abraço, doutora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.